Daí, pessoal, mais uma resolução. De uma equipe de 8 funcionários, serão escolhidos um para ficar na portaria, outro será o motorista e um terceiro para o monitoramento das câmeras de segurança. De quantas maneiras é possível fazer-se esta escolha? Bom, observa que eu tenho uma equipe, eu tenho um grupo com 8 funcionários. Vou fazer aqui uma espécie de esquema. Eu tenho um grupo com 8 funcionários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 funcionários. E desse grupo de 8 funcionários, eu vou escolher um para portaria, um outro segundo para motorista e um outro terceiro para monitoramento de câmeras. Então, na realidade, desse grupo de 8, eu vou precisar de 3. Então, sempre que tu tiveres essa situação de um grupo, tu escolhe alguns para a realização ou para a formação de um subgrupo, quer dizer, de alguns tu escolhe um grupo, escolhe uma parte. Sempre que acontece isso, esse exercício de combinatória, ele vai ser resolvido através de arranjos simples, se os elementos não forem repetidos, não tiver repetição de elementos, ou será por combinações simples. Combinações simples. Então, repetindo, se tu tens um grupo e desse grupo haverá a escolha de alguns, haverá a escolha de uma parte desse grupo, então o número de agrupamentos possíveis de serem organizados se dará por arranjos simples ou por combinações simples. E aí, como que eu vou saber se são arranjos simples ou combinações simples? Depende da importância da ordem dos elementos. No caso aqui, nos arranjos simples, a ordem dos elementos escolhidos, ela importa. E nas combinações simples, a ordem dos escolhidos, ela não interessa, ela não altera, ela não importa a situação. Então, resumindo para o início do exercício, é isso. Tem esse aspecto teórico aí que envolve até uma questão interpretativa da questão. Eu tenho um grupo de 8, desse grupo escolho alguns, e aí eu verifico se a ordem desses alguns interessa ou não. Se interessar, arranjos, se não interessar, combinações. Esse grupo total de elementos de que eu disponho, ele comumente é chamado de N. E nesse caso, então, N igual a 8. E a quantidade de elementos que é escolhido para a formação do subgrupo é comumente chamado de P. Então, nesse exercício, P igual a 3. E aí eu verifico que, neste caso, como os 3 elementos que serão escolhidos têm, na formação dos grupos, a ordem importando ou a ordem alterando o grupo, se trata de arranjo simples. Como é que eu percebo se a ordem interessa ou não? Eu forjo uma escolha, eu invento uma escolha, eu hipotetizo uma escolha, troco a ordem desta minha escolha, dos elementos dessa minha escolha, e verifico se a mudança de ordem interessou ou não. Então, eu vou hipotetizar aqui 3 pessoas, André, Bruna e Carlos, e vou trocar para Bruna, Carlos e André. E aí, não esquece que eu tenho um elemento que fica na portaria, um outro elemento que é o motorista e um terceiro elemento que fica na monitoração das câmeras. Então, quando eu troco os elementos de lugar, os mesmos elementos escolhidos de lugar, eles trocam de funções entre si, modificando a situação, porque, de repente, a Bruna é uma ótima motorista, já o Carlos, aqui como motorista, pode não ser tão bom assim. Assim como o André pode ser um péssimo porteiro, já a Bruna é uma porteira que é melhor, e assim sucessivamente. Então, significa que a ordem interessou, eu tenho arranjos. E aí eu lembro para ti
da expressão que define os arranjos simples. Vou colocar aqui a expressão que define os arranjos simples. Arranjos de n elementos escolhidos em grupos de P, arranjos de NP a P. Isso é dado por n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, basta aplicar aí, né, esta fórmula. Eu tenho n fatorial 8, 8 fatorial, divide por n menos p, então significa que esse n menos p aqui é 8 menos 3. E 8 menos 3 é 5, eu tenho aqui 5 fatorial. Abro 8 até o 5, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Segura no fatorial do 5, 5 fatorial repete. Cancelamento de 5 fatorial com 5 fatorial. Restou-me 8 vezes 7 vezes 6, fazendo esse produto 336. Então, eu tenho 336 formatos diferentes para porteiro, motorista e monitorador de câmeras a partir dessas 8 pessoas aí da equipe. Ok? Então, eu usei arranjos para a resolução dessa questão. Quando o exercício ele é resolvido através de arranjos, eu também tenho a opção de fazê-lo utilizando o princípio fundamental da contagem. Então, eu também tenho essa segunda opção, princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como método das casinhas. Método das casinhas. Ou seja, eu tenho que escolher 3 pessoas, eu faço aqui 3 casinhas, verifico que para porteiro eu tenho 8 pessoas disponíveis, porteiro, motorista e câmeras. Eu tenho 8 opções de motoristas, qualquer um, aliás, 8 opções para porteiros, qualquer um dos 8 pode ser porteiro. Para motorista eu fico só com 7, porque quem é porteiro não será motorista ao mesmo tempo. E eu tenho aqui para monitoramento das câmeras, eu tenho só 6 possibilidades, já que 2 dos 8 já foram escolhidos, um como porteiro e outro como motorista. E aí, no princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, multiplico as possibilidades de cada etapa, e isso, claro, né, vai restar para mim o mesmo aqui, valor 336. E aí ficamos com essa quantidade de agrupamentos possíveis, onde a ordem dos elementos escolhidos importou. Ok? Então era isso, eu espero que essas duas resoluções contribuam no teu estudo. Meu forte abraço e até a próxima.